Olá pessoal, boa noite, bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou Rafael Hungria e estamos aí juntamente com os nossos pesquisadores, amigos de Dáquila Pesquisas, trazendo um pouco de informações que não estão facilmente disponíveis, tendo em vista os resultados das nossas pesquisas que realizamos a campo, juntamente com o grupo de Dáquila. Como todos sabem, já apresentamos aqui no canal, que nossas pesquisas se baseiam em uma parceria direta com amigos, com inteligências muito superiores a nós, que vêm aí já há mais de 20 anos, passando conhecimento, informando, direcionando, orientando, para que nós possamos confirmar as pesquisas juntamente com as orientações que eles nos passam. Então já estamos há muito tempo, interagindo com esses nossos amigos, que são os seres dimensionais, as 49 raças extraterrestres, que nós já viemos apresentando aqui no canal. Para quem ainda não conhece e não entende do assunto, deem uma olhada nos vídeos anteriores, acompanhem pelos títulos, para vocês entrarem um pouco no assunto, porque vai ser muito importante para entender o contexto da live de hoje. Bom, o que acontece? Muitos sabem já que a Terra foi visitada desde o início da criação, né? Os seres humanos foram realmente criados aqui na Terra. E nós sabemos que os visitantes do passado foram muitos, muitos mesmo. E a história, tanto a arqueologia como as civilizações antigas, nos apresentam a presença desses seres, não é? O problema começou a surgir quando alguns grupos que estavam no poder recentemente, aí, nos últimos 1000 anos, praticamente, 1500 anos, começaram a nomear e interpretar e dar títulos, né, a estes visitantes do passado como se eles fossem algo positivo e algo negativo. Dividiram em uma certa dualidade a presença desses seres, desses visitantes, né? E tornou-se muito confuso o entendimento, principalmente porque nas antigas religiões do mundo, eles interpretavam dentro daquela linguagem, daquela metodologia, daquela agenda que existia ali por trás, dentro do surgimento de cada religião, de cada dogma, para que aquele conceito fosse estruturado para a população acreditar em algo, dentro dos interesses daquelas instituições religiosas. De outra forma, haviam também os filósofos, haviam os pesquisadores independentes, né, que na época eram vistos como hereges, como pessoas que estavam indo contra o dogma da igreja, do judaísmo, né, do islamismo, das religiões formais aqui no Ocidente, principalmente. Porque no Oriente, que é muito mais antigo, né, a história do Oriente, isso já era tratado de uma forma muito normal. Começando da história, nós vamos encontrar lá atrás, né, na origem da humanidade, nós vamos encontrar a presença desses visitantes que se auto-intitulavam como deuses, como aqueles que vinham para trazer para a humanidade o norte, o caminho, a orientação, o conhecimento. E, ao mesmo tempo, surgiam alguns que colocavam a presença deles, né, pedindo para a humanidade obediência, rituais, sacrifícios, adoração, esse tipo de coisa. Principalmente ligado sempre ao culto, né? Sempre aquilo que traz reverência, ritual, obediência, como eu falei. E sempre colocando o ser humano numa postura inferior, adorando e obedecendo e cumprindo sempre as regras, os mandamentos e as ordens desses deuses superiores, ou até mesmo de um próprio Deus, né, dentro das religiões monoteístas. Nós vamos encontrar sempre essa dicotomia, essa dualidade. Às vezes aparecem deuses, seres e até mesmo um Deus que traz benefício, que traz ajuda, que traz conhecimento, que traz avanço, que parece que está ajudando a humanidade. E às vezes aparece um Deus ou deuses ou seres que estão ali interferindo negativamente na humanidade. Tanto esses deuses positivos como negativos, ou o Deus bom e o Deus mau, né,
foram unificados num único Deus, numa visão única de um único Deus. Porque as religiões fizeram isso. Eles fizeram o favor de unificar essa imagem divina. Existiam vários deuses, né? Sempre era no plural, sempre. Inclusive o termo Elohim é plural, deuses e deusas, né? Então, eles fizeram essa unificação buscando o monoteísmo, tanto no cristianismo, no judaísmo e no islamismo. Nas religiões orientais, não havia isso. Nas religiões orientais, sempre havia a presença de um panteão de divindades e, acima deles, um Deus supremo, né, que tudo havia criado, o verdadeiro Criador, ou a suprema personalidade de Deus. Na Índia, eles sempre viam a figura de Deus, o Criador, acima dessas divindades que estavam abaixo dele. E essas divindades tinham também o seu papel dentro dessa hierarquia divina, né, em relação com a humanidade. Quando houve uma interferência na Terra de algumas inteligências, aí, de alguns seres, que hoje nós sabemos que são seres que vêm de outras regiões, aqui mesmo da Terra, fazem parte do sistema Terra, vieram de outras terras, né? Esses caras chegaram aqui, esses grupos, né, chegaram aqui e encontraram a humanidade, os povos em diversos pontos da Terra. E eles, sabendo que a humanidade tinha sido visitada por outros seres que vinham realmente do céu ou que vinham de fora da Terra, no passado, né, eles se fizeram passar por esses deuses, se fizeram passar por esses seres, né? E a humanidade ingênua, né, limitada, acreditou nisso e começou a segui-los, começou a obedecê-los, começou a adorá-los, não é? Então, o que aconteceu? Em todas as religiões aconteceu isso, em todas as culturas e povos haviam esses deuses, esses seres, né? Em todas as mitologias nós vamos encontrar, com nomes diferentes, os mesmos seres, tá? Os mesmos deuses. Na Suméria, no Egito, na Grécia, na Índia, né, no Império Romano, aqui na América do Sul, sempre os mesmos deuses atuando com nomes diferentes. Quando houve essa unificação monoteísta, principalmente no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, eles unificaram a ideia de um Deus criador, substituindo o Deus criador por algum representante destes deuses aí, desses seres que são vizinhos de outras terras, que fizeram o papel, interpretando o papel do Deus supremo, né, da energia suprema. Isso que aconteceu. Assim, eles começaram a institucionalizar e criar um sistema que foi conhecido como religião, justamente para que as pessoas obedecessem aos desígnios desses personagens, dessas pessoas que estavam no controle realmente da humanidade, usando a religião como um instrumento para isso, né? Foi isso que aconteceu e a imagem, a ideia do Deus verdadeiro ficou subentendida como sendo esses caras, né? Inclusive os nomes que foram colocados em diversas escrituras, não só na Bíblia, em outras também, no islamismo, Alá, por exemplo, Yahvé na Torá, Deus na Índia, Brahma, Vishnu, Shiva, na Grécia, Zeus, Poseidon, Hades, enfim. O que acontece? Nós não entendemos que todo esse panteão de divindades, de seres, eram, na verdade, estes mesmos seres que vieram de outras terras, os Anunnakis, que tinham outros nomes na Suméria, Anu, Enlil, Enki, entre outros. São os mesmos personagens atuando dentro de contextos históricos diferentes, em culturas diferentes, em localizações diferentes. As religiões formalizaram e colocaram esses caras como sendo Deus. Aí que começou toda a confusão. Começou o problema, porque durou milênios o poder deles. Eles ficaram por trás principalmente dessas três religiões fundamentais, durante muito tempo aqui no Ocidente. E
as pessoas acreditando que estavam ali seguindo um Deus, né, que estava passando orientações realmente diretas. Só que tem um porém. Durante os processos históricos de muitos episódios que está contido, por exemplo, na Bíblia e em outros livros, ocorreram também intervenções realmente divinas, que realmente foram intervenções superiores, que vieram no meio dessa confusão toda dos Anunnakis e conseguiram se infiltrar e fazer ali um trabalho, uma manifestação interessante, que passou conhecimento, orientação e tentou, de certa forma, corrigir esse desvio e essa manipulação dos Anunnakis que ocorriam dentro desses movimentos. A gente sabe que, por exemplo, na época de Abraão, na época de Moisés, na época de Cristo, na época da Índia Antiga, né, na presença de Krishna, de Buda, entre outros seres, de Hermes, no Egito, e outros personagens também, nós percebemos ali a presença destas inteligências superiores que vinham sempre para trazer o quê? Benefícios, ajuda, evolução, conhecimento. Como que estes seres foram chamados? No princípio de tudo. No sânscrito, depois para o grego, depois para o latim. Começou com a palavra Deva. Deva significa divindade. Depois virou daemon, em grego. Depois foi para o latim demônio, transformando-se hoje na palavra que nós conhecemos como demônio. Ou seja, aqueles que traziam o conhecimento, aqueles que vinham para trazer a informação. Este era o conceito original desta palavra, destes seres que vinham para trazer conhecimento, que vinham para trazer a luz do conhecimento. Depois de um tempo, a própria igreja, né, e alguns filósofos, gregos principalmente, colocaram a ideia de demônio como entidades espirituais, ou seja, seres que estão num plano espiritual ou espíritos de pessoas que morreram, que ficavam atormentando ou trabalhando negativamente sobre as pessoas, influenciando, realizando obsessões, essas coisas. E a palavra demônio foi contaminada, foi usada para identificar essas entidades, vamos dizer, que agiam negativamente, influenciando espiritualmente as pessoas. Depois de um tempo, criaram a ideia dos demônios, colocando nos seres superiores a imagem dos demônios e tirando o deles da reta. Ou seja, nós que estávamos no poder, estes Anunnakis, essas raças aí que vieram colonizar a Terra, se colocaram como os bonzinhos, como os divinos, como o próprio Deus sendo projetado ali, sendo que, na verdade, eles eram os caras que estavam agindo para o mal. Eles eram os verdadeiros demônios, né? Eles que realmente estavam ali agindo, influenciando e manipulando as coisas para um caminho errado. E a humanidade, completamente escrava, né, submissa deles, não conseguiu se libertar das garras dessa manipulação toda. Então, o que aconteceu? Houve uma inversão, houve uma manipulação. Como tudo que acontece, até hoje, né, existe uma inversão de valores. Isso é muito antigo, isso acontece há muito tempo. O termo, que no princípio era algo positivo, virou algo negativo. Eles inverteram o conceito da palavra, tá? Então, hoje, as pessoas completamente condicionadas pela doutrinação e manipulação das igrejas, principalmente do cristianismo, né? Falando aqui em termos ocidentais, acreditam piamente que existem esses seres, né? Que demônios, tudo mais, que o diabo, essa figura do antagonista, foi criada justamente para gerar o medo na população, para que as pessoas obedecessem ao Deus que supostamente era positivo. O que foi criado pelas instituições religiosas, com essa imagem de demônio, de diabo, de coisas negativas, foi justamente para deixar a população no controle, dominada.
através do medo, através da obediência, através da adoração, do ritual, né? E sempre focando numa coisa, na vida após a morte, no medo, na promessa, na pressão ali, na ameaça de que se você não cumprir, não seguir determinada ação, você será punido ou recompensado. Então você não tem vida. Você está totalmente submisso e escravo a uma condição superior que domina a sua vida. Ou seja, você não tem liberdade nenhuma, né? Você não tem evolução. Você tem que seguir o que é dito para você, como uma ditadura religiosa. E isso aconteceu durante milênios, né? Tanto é que os Anunnakis, por trás das igrejas, mataram milhões de pessoas, né? Na época da Inquisição, na época das Guerras Santas, né? Dentro das 3 religiões do mundo, os próprios Anunnakis guerreavam entre si, né, para tentar exercer um maior poder. Então eles saíam matando todos, em nome da fé, em nome de Deus, né? Saíam matando as pessoas. E ai daquele que falasse algo diferente do que eles queriam para controlar a humanidade. Seria morto, né, na hora. Então, as pessoas começaram a acreditar que o mal estava justamente naqueles que vinham fazer o bem. Esse foi o maior engano, o maior desvirtuamento que aconteceu na história religiosa. Eles conseguiram inverter os conceitos, inverter todo o contexto da coisa. Foi por esse motivo principal que Emanuel, que ficou conhecido como Jesus Cristo na época, não com esse nome, né? Ele veio para a Terra. Ele veio justamente para dar um basta nesta situação. E ele trouxe uma ideia de Deus, que ele chamava de Pai, ou a relação que ele tinha com essa consciência suprema, inclusive que ele conversava com ela, né, muitas vezes. Ele trouxe essa ideia justamente para mostrar a verdadeira consciência divina, quem era realmente essa energia suprema. Foi isso que Jesus veio fazer. Juntamente com isso, ele veio para despertar os dimensionais, né, o grupo dele que estava aqui na Terra, que tinha descido aqui antes dele. Quem são estes visitantes do passado que manipularam todo esse contexto religioso? Vamos falar só das religiões hoje. Não vamos falar dos governos, de nada, só das religiões. Eles manipularam, se infiltraram e criaram praticamente todas as religiões, em cima de situações que ocorreram de verdade, que não tinham nada a ver com eles, tá? Então, quem eram esses caras? São seres humanos com genética diferente, seres como nós, com corpo físico, da terceira dimensão, que vieram de outros continentes, de outras terras, de outros anéis, de outras regiões, aqui mesmo da Terra. Porque a Terra, como todos sabem, não é um globo, né? E ela é plana nas águas e convexa nos continentes. Só que existem muito mais terras, existem vários anéis, a Terra é muito maior do que a gente pensa. E esses caras, essas raças, esses seres humanos diferentes, vieram dessas regiões e colonizaram aqui o primeiro anel. Tomaram conta daqui, né? Chegaram aqui e tomaram posse dessa região toda. E os seres humanos que estavam aqui foram escravizados por eles. E as religiões foi um mecanismo de escravidão, foi um mecanismo de controle, utilizando justamente o quê? As histórias e as experiências que a humanidade tinha passado com os verdadeiros seres divinos, com o Deus verdadeiro. Por exemplo, um povo ali tinha tido contato com os seres divinos, com os anjos verdadeiros e com Deus, e conhecia realmente essa experiência de contato, tá? De interação direta com o Supremo. Os Anunnakis chegavam ali e disseram, não. Nós somos o Deus. Obedeçam a gente. Aqui está. Essa pessoa que veio aqui, esse mensageiro, é nosso, você tem que seguir isso, fazer isso, fazer isso. Criaram uma religião e pronto. Foi isso que fizeram com Jesus, foi isso que fizeram com Moisés, foi isso que fizeram com Krishna, foi isso que fizeram com Maomé, no islamismo. Manipularam tudo,
distorceram tudo, criaram uma confusão generalizada e dominaram a humanidade através das religiões. Sem exceção, todos foram controlados por esse sistema de governo oculto liderado pelos Anunnakis. Todos os grupos religiosos. Não há exceção. Então, não tem como a gente compreender essa questão extraterrestre sem entender esse contexto, essa manipulação que houve no passado, tá? Estes caras que vieram de outras terras não são alienígenas, não são extraterrestres, não são essa ideia que construíram aí destes seres que vêm, esses demônios, tem nada a ver com isso. Muitos aí chamam de demônio, muitos chamam de anjos caídos, só que não. Eles são seres humanos, com genética diferente, simplesmente isso. Também são filhos de Deus, são filhos da mesma criação, estão aqui na Terra, são nossos vizinhos. Como eles tinham muito mais tempo de vida e de desenvolvimento, inclusive tecnológico, eles eram superiores à humanidade aqui da Terra, do primeiro anel. Quando eles chegaram aqui, eles dominaram tudo, eles controlaram tudo. Igual os espanhóis e os portugueses quando chegaram aqui no Brasil e dominaram os índios. É a mesma situação. Foi uma colonização. Só que em vez de ser entre Europa e América do Sul, foi de outros continentes para cá, para esses continentes daqui. Entenderam? Isso que aconteceu. Esses caras vieram e dominaram tudo. E eles criaram essa ideia de seres malignos, de seres demoníacos, de seres do mal, justamente para tirar o deles da reta. Porque eles eram, na verdade, os próprios que estavam agindo para o mal, vamos dizer assim. Então eles se infiltraram e fizeram o papel dos bonzinhos. E colocaram os bonzinhos como os malvados. Ou seja, houve uma inversão, como eu expliquei, né? Todos os momentos que os bonzinhos tentam vir para fazer uma intervenção, agora a humanidade acha que são demônios, que são seres do mal, que é a intervenção maligna. Eles conseguiram criar uma mentira, uma manipulação tão grande e todo mundo caiu igual patinho. Até hoje, nós estamos dominados por esses caras que criaram essas mentiras. E as pessoas vêm aí com unhas e dentes, né, defendendo a religião dos Anunnakis, defendendo esses cabeçudos, esses caras aí, que são vários, né? Tem reptiliano, tem draconiano, tem greys, tem várias raças misturadas, várias. E os Anunnakis do quinto anel, que vieram para cá através de Nibiru, tiveram uma hegemonia, porque eles eram mais fortes. Tinham mais tecnologia, né? Tinham mais capacidade, venceram muitas guerras que aconteceram aqui, disputando território. Sempre que havia uma brecha, um momento X na história da humanidade, os seres divinos, que nós chamamos de dimensionais, ou os verdadeiros anjos do passado, que vinham sempre para trazer conhecimento e benefício, ou seja, os demônios, né? Os demônios que vinham para ajudar a humanidade, eles interferiram. Sempre vinham e causavam uma intervenção. E a gente vai encontrar em vários episódios, mesmo dentro das religiões, nós vamos encontrar a presença deles, desses seres, desses emissários, né, desses mensageiros que vinham para fazer uma diferença, tentar consertar essa cagada que os Anunnakis tinham feito, que esses grupos tinham feito. Um exemplo. Eles manipularam toda a história de Jesus Cristo. Criaram uma ideia falsa sobre a história de Jesus Cristo. Manipularam praticamente 70% da história, tá? E criaram uma profecia de que ele iria voltar. Essa volta de Cristo é real, mas eles colocaram dentro dos moldes que eles queriam. E as pessoas estão esperando a volta do cara nos moldes que eles fizeram, através de mentiras. E está todo mundo iludido e esperando essa situação. E ela não vai acontecer. Não vai. Da forma como foi pintada pela igreja. Não vai. E, inclusive, algumas outras religiões sabem disso, né? Por isso que elas brigam entre elas. Porque elas querem mostrar a verdade. Alguns judeus brigavam com cristãos,
alguns muçulmanos brigavam com cristãos, com judeus. Por quê? Porque eles queriam ter o poder, o controle sobre a humanidade. Qual religião ia conseguir dominar e controlar? Qual Anunnaki? São vários, né? Cada um está dentro de uma religião. Qual deles ia conseguir ter o controle pela fé? E eles brigavam entre eles, né? E estão aí até hoje brigando. Vai lá no Oriente Médio. Até hoje eles estão em guerra. Até hoje. As pessoas estão falando muito aí de uma agenda alien, que seria uma manobra do governo oculto, ou seja, dos próprios seres que estão por trás das religiões, dos governos, para mostrarem a presença de extraterrestres e alienígenas invadindo a Terra, ou para o mal, ou vindo para trazer ajuda. Olha só, para fazer o mal, para invadir a humanidade, né? Invasão alienígena, ou para fazer o bem, para ajudar a humanidade, um ser extraterrestre que vai vir para ajudar. Ou seja, eles sabem da verdade. Eles sabem que existem seres superiores que sempre vieram, que são os verdadeiros extraterrestres, e estes seres superiores foram pintados como negativos. Eles fizeram isso para justamente fazer com que toda a humanidade tivesse medo deles, tivesse pavor de seres de outras realidades. Aí criaram a ideia de espírito, essa ideia de coisas mal assombradas, de extraterrestre que vem para fazer abdução, né, de seres malignos. Aí Hollywood entra e faz toda aquela confusão geral sobre extraterrestre para deixar as pessoas com medo, para amedrontar a humanidade, para criar uma imagem negativa dos seres. Só que, por que eles estão fazendo isso? Essa é a pergunta. Por quê? Se eles estão criando essa ideia negativa, é porque a verdade é o oposto. É o oposto. Existem seres do bem, né, atuando há muito tempo e vindo. E estão para vir novamente. Então eles estão criando uma falsa ideia, né, de presença extraterrestre. Para isso eles usam, dentro da agenda deles, eles usam a ufologia tradicional, casuística aí, né, que a gente conhece bem. Aqui no Brasil ela é representada pela revista UFO, do senhor Gevaer, que é o laranja principal desses grupos manipuladores, né, que ele se utiliza dessa ufologia fake para justamente cumprir a agenda alien, ou seja, essa agenda manipulada pelo governo oculto e pelas religiões, guiada não por extraterrestres, por estes seres que são nossos vizinhos de terra, ou seja, esses caras que manipularam a história da humanidade em todos os sentidos e controlam a gente até hoje. Então o que eles fizeram? Criaram uma ideia negativa de seres extraterrestres para impedir que a gente receba os extraterrestres, que são do bem, que realmente são do bem. E esses dias eu vi um vídeo da Débora Barbosa. Gosto muito dela, né? Do conteúdo que ela traz, mas ela parece que não entendeu isso ainda, sobre essa questão. Ela coloca tudo como demônio, tudo são seres do mal, os próprios Anunnakis, né? Ela citou realmente, ela chegou bem perto dessa compreensão, mas está faltando o entendimento. Porque você não pode colocar tudo como negativo. Você não pode colocar todos os seres que vieram fazer uma intervenção na Terra, extraterrestre, como negativo. Você não pode fazer isso. Senão você vai dizer que Jesus é negativo, que os anjos eram negativos, que Deus é negativo. Todos os seres que estão fora da Terra são negativos, são demônios. Para vocês verem a doutrinação que a igreja, a religião, fez nas pessoas. É uma doutrinação, é uma programação tão forte, mas tão forte, que é muito difícil de romper essa questão. É muito difícil. O que é, então, na verdade, essa agenda? Ninguém está soltando discos voadores aí no céu para dizer que os extraterrestres vão invadir a Terra, para dizer que vai chegar um ser que vai ajudar a humanidade, um ser, um Messias extraterrestre. Não, nada disso vai acontecer.
que está acontecendo é que os verdadeiros extraterrestres, os seres que sempre ajudaram a humanidade, os seres do bem, os seres dimensionais, os anjos verdadeiros, né, que estão ligados ao verdadeiro Deus, ao Criador Supremo, estão vindo realmente e vão interferir mais uma vez. E o pessoal que está por trás das religiões, por trás dos governos, por trás do sistema, está apavorado. Eles estão apavorados porque eles sabem que eles vão ter que sair fora. Eles vão ter que parar com esse domínio, com esse controle, com essa manipulação toda. O império deles vai acabar. Vai acabar. Porque essa é a última intervenção. É a intervenção final e derradeira. Já ocorreram outras no passado. E olha o que aconteceu. Com tanta intervenção que houve dos seres superiores, olha o que aconteceu. Olha o que está aí hoje. As religiões, tudo isso. Os Anunnakis conseguiram vencer essa batalha. Já expliquei como. Manipulando a história, né? Mesmo com a presença de Jesus Cristo, eles conseguiram furtar a história e o nome de Jesus, o personagem, roubaram Jesus Cristo para eles. O Império Romano fez isso e fez questão de manipular toda a história e criou esse cristianismo falso, que não é verdadeiro. Não é. Quem tinha o conhecimento eram os apóstolos que estavam com Jesus, principalmente Pedro, João e Tiago, juntamente com Maria Madalena, que levaram o conhecimento verdadeiro em segredo, e transmitiram para alguns grupos na época, alguns grupos, que eram conhecidos como os gnósticos. Nem existia cristianismo, só foi existir cristianismo 500 anos depois da crucificação e os episódios que Jesus Cristo foi embora, vamos dizer assim. 500 anos depois, Roma decide institucionalizar e aceitar Jesus como o Salvador, como o representante divino na Terra. Institucionaliza uma religião romana, católica, e cria ali a igreja. A partir disso, acabou. Acabou a verdade ali. Não tem mais nada. Tudo foi manipulado. Ocorreram diversos concílios, para distorcer a história e criar outra história em cima. Então, ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém. Se a gente for encontrar ali, é 25% das verdades estão ali presentes, só. Não tem como. Só vamos saber realmente o que aconteceu, a verdade da história, não só de Jesus, mas de todos os mensageiros divinos, se os caras voltarem e passarem diretamente para nós o conhecimento novamente. Não vai ser nenhum livro, não vai ser nenhum padre que vai mostrar esse conhecimento. A não ser que alguém ou algum grupo tenha realmente o contato e a parceria direta para obter essa informação diretamente da fonte, daqueles que realmente sabem da verdade, daqueles que estavam presentes lá e que estão voltando para contar a verdadeira história para nós. Então, infelizmente, nós vamos levar um choque muito grande, porque a verdade vai ser difícil de engolir, vai ser muito difícil, porque se a gente realmente for a fundo, vai ser pior do que descobrir que a Terra não é um globo, vai ser muito pior, muito pior. E sem contar, ainda tem a história da humanidade ainda, como o homem foi criado na Terra. É uma pena, né, ver alguns pesquisadores aí que estão acreditando ainda na instituição igreja, que estão acreditando nessa falácia, manipulados, né? Da mesma maneira que as pessoas são manipuladas com a ideia do globo, os globistas e os globaloides, né, que muitos falam aí, têm os mesmos personagens aprisionados na ilusão nas religiões. É a mesma coisa, só muda o contexto. Sai da ciência e vai para a religião. Mas é a mesma prisão, a mesma programação, a mesma doutrinação. Não muda nada. É até pior, né, nas religiões. Então, é fato que eles vão utilizar desta agenda alien, desta agenda extraterrestre, para queimar a imagem dos extraterrestres do bem, dos dimensionais. Eles vão colocar eles como seres negativos, né? Já colocam. Todo mundo já fala que são demônios, né? Que são seres do mal,
Inclusive que o Bilu é um ser do mal, é um demônio. Mal sabem eles quem é o Bilu. Dá até pena, cara, só de imaginar o que vai acontecer quando tudo for revelado, né? Então, assim, as pessoas, quando caírem na real, vão chorar lágrimas de sangue, de arrependimento, assim, de perceber como foram enganadas. E vai ser uma revolta tão grande. Eles disseram para nós, as igrejas vão cair, todas elas vão cair, não vão conseguir se sustentar diante da verdade, não vão. Então, gente, esta agenda que eles construíram e o que está acontecendo agora aí, essas manifestações no céu, essas luzes, esses objetos que estão caindo aí, né, são duas coisas. Tudo que está caindo são tecnologias dos Anunnakis, que eles estão colocando aí no céu. Existem sim naves, existem discos voadores de metal, né? Existem tecnologias aí que eles soltam há milênios, eles usam essas tecnologias, eles vieram para cá, trouxeram essas tecnologias para cá. Antigamente era conhecido como Vimanas. Na época da Segunda Guerra Mundial eram os Hanebus. Eles passavam tecnologias para algumas lideranças mundiais. Por isso que os nazistas tinham essa tecnologia avançada, porque os Anunnakis passavam para eles esse conhecimento e essa tecnologia. Assim como hoje, todos os governos têm também uma tecnologia muito avançada que foram passadas por esses seres, porque eles fizeram parceria com esses governos, né? Mas o que acontece? Existe um grupo muito superior a eles. Existe um grupo de seres que está realmente acima. Não podemos ser ignorantes ao ponto de falar que os seres que estão acima são seres do mal e dizer que esses seres que estão aqui atuando nos governos, nas religiões, são seres do bem. Estão representando Deus na Terra. E é isso que os nossos amigos vêm trazer para nós. E eles falaram, a humanidade não está pronta para nos receber. Nós já poderíamos estar aí nos apresentando, ajudando todo mundo, conversando com as pessoas, trazendo benefícios, trazendo ajuda, conhecimento, mas a humanidade escolheu seguir os Anunnakis. A humanidade escolheu seguir esta mentira que foi criada. Eles conseguiram criar um sistema, essa Matrix, né, de uma maneira surreal. Surreal. É política, são leis, são regras sociais, são os governos, religião, economia, mídia, enfim, história, educação, tudo está na mão deles. Entretenimento, tudo está na mão dos Anunnakis, desses grupos. Nós somos escravos, nós estamos completamente doentes, cegos, dominados por esse pessoal. Como é que os seres superiores, como é que o próprio Cristo vai voltar? Vai voltar como? De manto branco, de chinelo, andando com cesto de pão, dando pão e peixe para as pessoas na rua? A gente precisa acordar, nós precisamos ter consciência dessas coisas. Se vocês estão buscando a verdade, nós temos que buscar a verdade em âmbito geral, e não limitados e bitolados em setores da verdade. Temos que expandir nossa mente, nossa consciência, para enxergar o todo, o quadro maior. Seria um pecado, né? Uma heresia, chamar os anjos que vêm do céu de demônios. Realmente isso aí tem nexo nenhum. E estes seres que vêm do céu são os únicos e verdadeiros extraterrestres, que nós podemos chamar. Então é como se o engano dessa ufologia que está aí é baseada nessas mentiras sobre alienígenas, extraterrestres, Hollywood, essas coisas todas. Até mesmo sobre os Anunnakis. Eles se fizeram passar por extraterrestres. E não são. São seres humanos, diferentes de nós. E a gente tem que acordar e perceber isso daí. Não podemos mais ficar nessa ignorância. Como é que houve essa distorção do conhecimento? Né? Como é que eles conseguiram se infiltrar? É muito fácil identificar a manipulação, é muito fácil. Todo movimento que ensina para o ser humano o seu autodesenvolvimento
e dá a liberdade para o ser humano caminhar com as próprias pernas, ou seja, buscar a sua própria divindade, se manifestar e se desenvolver livre e se tornar realmente um super-humano, estes são sempre e foram sempre orientados pelos seres superiores, pelos deuses realmente que vinham ajudar a humanidade, os anjos, os mensageiros divinos. Todo movimento que trouxe o culto, o ritual, a adoração, o sacrifício, a obediência, o serviço e a subserviência, colocando o ser humano sempre abaixo, numa posição de escravidão realmente, para que ele possa atingir um nível superior, se rebaixando a esses deuses, a esse Deus, é obra dos Anunnakis. Por isso que nós vamos ver ali, na figura e no personagem de Jesus Cristo, uma postura diferente, muitas vezes. Ele traz para o ser humano, ele traz para nós uma visão de que nós somos deuses, né? E que o caminho está mais ligado ao amor do que ao medo, do que a imagem antiga dos deuses do Velho Testamento, que eram os Anunnakis. Este ser que Jesus Cristo conversava, para vocês terem uma ideia, conversou, estava com ele o tempo todo na estadia dele aqui na Terra. Este Abba, papai, né, que ele chamava, papaizinho, ou pai, para a Igreja Católica, né, que colocou como se fosse uma... Na verdade, era o orientador dele. Era aquele que o orientava o tempo todo, estava junto com ele, guiando, orientando, ajudando e protegendo até. Quando Jesus foi para o deserto fazer o seu treinamento, né, passou 40 dias e 40 noites, supostamente no deserto, até isso a igreja colocou como negativo. Pegaram o orientador dele, o cara que sempre estava com ele, que era o mesmo que ele conversava durante toda a história, né, o pai, colocaram como diabo, inverteram a história, criaram a figura do Satanás e colocaram ele lá, indo contra Jesus no deserto. Uma mentira deslavada. Criaram essa ideia justamente para manipular a história. E foi uma grande mentira isso. Ele foi treinado no deserto, ele passou por um treinamento muito intenso para conseguir suportar o trabalho que ele ia fazer depois, né? Quando ele voltou para encontrar os apóstolos. Então a história está completamente equivocada. Então, gente, resumindo a coisa, eles sempre invertem o positivo para o negativo, sempre. No livro do Apocalipse eles fizeram isso. Se vocês forem ler o Apocalipse, está tudo invertido ali. Coisas que eram positivas eles colocaram como negativas. Eles inverteram tudo, tudo. É assim, é sempre assim. Eles vão perseguir todos aqueles que trazem a verdade e vão tentar inverter a situação. Fizeram isso com o próprio Jesus Cristo. No início ele foi perseguido, difamado, caluniado, humilhado. A gente sabe o que aconteceu. Agora, depois de 500 anos, ele vira o Salvador para os próprios perseguidores dele, para o próprio governo oculto, para os próprios Anunnakis. Pegam ele e colocam ele como representante deles na Terra. Olha o Vaticano, olha o que aconteceu. Mesmo os movimentos posteriores, a reforma protestante, tudo já estava contaminado, já estava manipulado. Não tem jeito. Então nós somos vítimas da nossa própria história. Sobre a agenda extraterrestre, os nossos amigos, eles estão aí impedindo que o governo oculto realize essas manifestações no céu. Eles estão tentando soltar tecnologias aí no céu, né, para amedrontar a população, para criar essa falsa ideia aí de presença extraterrestre. E os nossos amigos, que são os verdadeiros extraterrestres, estão vindo e estão pulverizando, dizimando e derrubando as latas velhas que eles colocam no céu aí. Que eles dizem ser satélites, né, mas não são. São tecnologias dos Anunnakis, tá? Então, os nossos amigos disseram já,
nós vamos derrubar e pulverizar todas as tecnologias que eles colocarem no céu, porque eles estão soltando bombas com a tecnologia que eles têm, bioplasmática, soltando bombas no que vocês chamam de domo, né? Que nós chamamos de camada atmosférica, ou campo eletromagnético da Terra. Eles estão querendo furar, gerar buracos nesse campo. Então, eles querem causar, assim, uma anomalia na Terra, um desequilíbrio no sistema eletromagnético da Terra, para que a humanidade morra, para que a humanidade fique doente, passe por dificuldades aqui. Eles estão fazendo de tudo para dizimar o ser humano. Tentaram com esse vírus, tentaram com várias situações aí, armas biológicas, tentaram de diversas maneiras, estão tentando, né? Mas se não fosse a presença dos nossos amigos, se não são eles, o que vocês chamam de demônios, né? Se não são eles aí ajudando a gente, já estaríamos todos no caixão. Todo mundo estaria morto. A humanidade já estava dizimada. 2/3 da população já estaria dizimada. Se não fosse a presença e a ajuda deles, tá? Então, gente, vamos abrir os olhos, vamos cair na real, vamos acordar. Está na hora da gente perceber a manipulação que a gente sofreu. E é muito importante a gente ter o discernimento. Discernimento. Entende? Não seguir como cordeirinho, como ovelha, como escravo desse sistema aí religioso que foi imposto para nós. É isso. Ainda dá tempo da gente despertar, cair na real. Ainda dá tempo. A tecnologia dos Anunnakis é muito inferior, mas muito inferior à tecnologia dos nossos amigos, das 49 raças, tá? Os seres são muito superiores, são muito mais além do que eles. Só que existe uma lei que respeitava, vamos dizer assim, existia um acordo que eles poderiam ficar aqui e fazer o trabalho deles, desde que eles não ultrapassassem um limite de ação contra a humanidade. Eles sempre disseram, se eles ousarem iniciar uma terceira guerra mundial, nós vamos intervir. Os nossos amigos falaram, nós vamos interferir. E o que está acontecendo agora é justamente isso. Eles estão usando dessa manipulação, né, para causar essa terceira guerra mundial, que é uma guerra sem estrondos, sem bombas, sem mortes, com barulhos e tiros e explosões. É uma guerra silenciosa, com gemidos ocultos, que as pessoas ficam no seu sofrimento caladas, sem saber o que está acontecendo, nem percebem que está acontecendo uma terceira guerra mundial. E já está acontecendo. Eles conseguiram dominar o mundo todo com essa pandemia e ninguém percebeu ainda. E quando começou a acontecer esse movimento, os nossos amigos disseram, agora vamos chegar e vamos ter que intervir, não dá para deixar isso acontecer. Eles estão vindo, chegaram já estão aí, né? Disseram que estava vindo um meteoro que ia passar perto da Terra aí, né? Até conseguiram tirar foto dele, desse meteoro escambau. São os nossos amigos. Eles deixaram se materializar um pouco para serem vistos nos radares, para serem filmados. É a nave deles que foi permitido ser filmada. Muitos viram aí nos últimos tempos, né, esse meteoro que estava chegando. Não. São os nossos amigos mostrando para os Anunnakis, ó, chegamos. O que vocês forem fazer aí, nós vamos intervir. Então fiquem espertos. Aí o que aconteceu? Os Anunnakis começaram a soltar os Starlinks, as naves, as tecnologias, começaram a soltar as armas eletromagnéticas que eles têm para jogar no céu para atacar o ser humano. E também desestruturar o campo eletromagnético da Terra, como eu falei. Aí nossos amigos vieram, começaram a pulverizar e derrubar todo mundo. Começou a cair satélite, né? Começou a cair, todas as tecnologias começaram a cair do céu aí. Os nossos parceiros disseram, nós vamos derrubar, vamos pulverizar todas as tecnologias dos Anunnakis. E ninguém vai sofrer, não vai machucar ninguém, não vai bater em ninguém, não vai ferir ninguém, não vai morrer ninguém com essa pulverização, né? Então, assim, eles estão agindo com total controle da situação.
Temos que agradecer o que está acontecendo, porque senão a gente estava já... Isso que está acontecendo com a gente não é nada do que poderia acontecer se não fosse a presença deles aí, dando esse suporte para nós. E em breve, com certeza, na medida que a humanidade despertar, com certeza eles vão aparecer mais e mais. E o que vai acontecer? Qual vai ser o contragolpe do governo oculto? Os demônios estão chegando, os seres do mal, invasão extraterrestre. Sendo que quem é realmente do mal? Esses que estão falando. Isto que é, na verdade, a agenda alienígena. Tá? Então temos que corrigir isso aí. Se a Débora Barbosa estiver assistindo, ela vai entender. Existe uma manipulação, os seres do mal, realmente, os tais demônios, podemos chamar assim, então, realmente estão aí, por trás dos governos, no Vaticano, nas igrejas, nas religiões, no sistema, por trás da elite, correto? Mas os seres extraterrestres do bem existem e não são demônios, não são seres do mal. Não são. Senão nós vamos colocar Jesus Cristo na cruz de novo. É isso que vocês querem? Quando o cara voltar, nós vamos colocar ele na cruz de novo. Primeira aparição dele, o pessoal vai jogar pedra achando que ele é um demônio. Vocês não entenderam ainda qual é a estratégia do governo oculto? É fazer isso. É justamente preparar a humanidade para que quando eles chegarem e o cara voltar, se voltar, né? Porque do jeito que tá, vão matar ele de novo. Vão matar ele de novo, vão perseguir de novo. Já estão perseguindo, né? O grupo que está tentando falar alguma coisa. Já estão perseguindo há 20 anos. O grupo que está trazendo a boa nova, que está tentando mostrar para as pessoas que eles estão aí chegando. Já estão. Já estão. E se vocês que estão me ouvindo aí estão entendendo o que eu estou dizendo, realmente vocês vão conseguir virar essa chave. Vão mudar o pensamento de vocês. Não vão continuar nessa doutrinação, nessa programação que foi imposta a vocês aí. Vocês vão fazer um esforço de entender isso. E vão estar abertos, né? Abertos para entender tudo isso aí que vai acontecer. E eu garanto a vocês, pela minha própria experiência, por ter vivido já, e estar vivendo há mais de 10 anos, juntamente com eles, que já estão aqui, nos preparando para prepararmos um grupo maior de pessoas. Né? Porque eles não podem vir se apresentar assim, eles não podem, porque a humanidade não está pronta. Acabei de explicar nessa live o motivo dos seres não se apresentarem para ninguém. E o motivo também do Bilu ter feito aquilo que ele fez. Criado esse personagem, Bilu, infantil, com essa voz e tal. Por quê? Para filtrar, para se proteger, e até para proteger o grupo, mas para dar um recado para a humanidade, para deixar uma pulga atrás da orelha daqueles dimensionais que tiveram olhos para ver. Olhos para ver. E estão vendo além das aparências, né? E vão entender no futuro o que aconteceu. Se ele vem e se mostra como ele realmente é, no dia seguinte acontece uma guerra religiosa, uma guerra mundial, todo mundo se mata, ninguém vai aguentar o choque devido à doença da programação, a doutrinação que foi colocada na humanidade. Por esses criminosos, por esses grupos que estão no poder. As pessoas estão aí brigando por causa de política, brigando por causa de religião, brigando por causa de futebol, brigando por causa de crenças, de vícios, de apegos, brigando por causa de tudo. Imagine, estão preparadas para uma revelação dessa? Imagina. Então, o jogo da agenda da elite mundial é pintar os extraterrestres verdadeiros como seres do mal, para que a humanidade continue cega, iludida, doente, aprisionada nessa ilusão. E é o nosso papel mostrar a verdade agora, custe o que custar. Não interessa se as pessoas estão fanáticas, dogmáticas, aprisionadas nessas ilusões. Se ela quiser, ela vai enxergar. Se ela não quiser, ela vai continuar nessa escravidão que foi imposta para nós. É questão de cada um.
Vamos continuar vivendo como gado ou vamos despertar e viver livres, né? Não é à toa que nós estamos aqui falando nesse momento, não é à toa que o Pentágono liberou essas informações, não é à toa que essas coisas estão acontecendo no céu, não é à toa, eles estão preparando esse contexto para a humanidade estar preparada para essa revelação. Porque vai ser um choque, como eu expliquei. Vai ser um choque. Quando a humanidade entender que, na verdade, tudo aquilo que elas estavam adorando, esperando dentro das religiões, na verdade, não vai vir nas religiões. Vai vir de outra maneira. É outra realidade. É outra coisa. A gente nem tem ideia. Então, não vamos cair no erro de acreditar que aqueles anjos divinos, os seres do bem que sempre vieram ajudar o próprio Jesus Cristo e seus mensageiros, são demônios, são seres do mal vindo para... Gente, então essa é a chave que tem que ser virada, a gente tem que perceber isso daí, tá? E de uma vez por todas, identificar esse engano e trabalhar isso com muita consciência, muito discernimento, porque as pessoas não vão aceitar, elas vão reagir, vão agredir, vão difamar, vão perseguir, vão ameaçar, porque a crença delas, né, que está aí sendo doutrinada há milênios, vai ser ameaçada. Da mesma forma que quem acredita no globo, né, reage e não aceita. A mesma coisa vai acontecer com relação às religiões, infelizmente. Carlos Alberto diz, como disse o mestre, a verdade está nas crianças. Ou seja, foi perguntado uma vez, quem herdará o reino? Aqueles que forem como as criancinhas entrarão no reino dos céus, né? Ele disse. Uma vez eu perguntei ao Bilu, mas por que você está como uma criança, né? Por que você escolheu essa personalidade? Ele disse, lembre-se das palavras de Jesus sobre as criancinhas. Nossa, aí para mim foi um choque, né? Quando ele falou isso, e certa vez eu também perguntei para ele, por que você trata a gente como se a gente também fosse uma criança, né? Como se sempre nessa frequência da alegria, da brincadeira, do amor, da bondade, sempre fazendo a gente dar risada. Por que você não é sério, né? Aquela coisa. Ele disse, porque a alegria é a maior frequência do universo, junto com o amor. Então ele trouxe essa boa nova também com relação à alegria, né? Porque até isso as religiões fizeram favor, principalmente a Igreja Católica, de retirar. Então, gente, resumindo a ópera de hoje, vamos virar a chave. Temos que enxergar as coisas sempre invertendo os conceitos. Tudo aquilo que estão dizendo para nós que é do mal, vamos investigar para ver se realmente é do mal. Será? Será que eles estão criando essa ideia ainda de extraterrestres do mal ou de que existe uma invasão alienígena para acontecer? Será realmente que isso vai acontecer? Será que se não existissem realmente seres superiores para invadir, já não teriam invadido a Terra e dominado a gente? Há muito tempo. E de fato fizeram isso, né? Estão aí, por trás dos governos, só que não são alienígenas. São seres humanos colonizadores, vizinhos. Vamos pesquisar essas coisas, pesquisem sobre os Anunnakis, pesquisem sobre estes grupos que estão por trás das religiões, pesquisem sobre a história da Igreja Apostólica Católica Romana, pesquisem os concílios, o que aconteceu, pesquisem os evangelhos apócrifos, pesquisem os textos, as traduções dos textos bíblicos, pesquisem outras religiões também, para fazer a comparação dos acontecimentos. A gente tem que buscar o conhecimento, pesquisar tudo, não ficar bitolado numa crença, numa coisa única. Nós temos que ser pesquisadores livres, independentes, sem crenças arraigadas, para entender esse contexto maior. Mente aberta, conhecimento, é buscar o conhecimento, buscar a verdade, né? Algo que nossa amiga Débora fala bastante, mas
ao mesmo tempo ela se aprisiona em dogmas religiosos, em crenças religiosas, misturando tudo. Então, assim, vamos tentar, né, fazer uma força aí para ter esse entendimento. E o que eu estou falando aqui não é da minha cabeça, não é porque eu acho isso, é porque a minha experiência diretamente com os caras que têm o conhecimento, que trazem o conhecimento, sempre trouxeram o conhecimento, nos passaram. Então, eu estou repassando as informações que nós recebemos. Apenas isso. Não estou inventando uma teoria, não estou criando conjecturas, não estou interpretando absolutamente nada, não estou filosofando, não. Estou trazendo os direcionamentos, as informações, as verdades que nos foram passadas diretamente pela nossa parceria com 49 raças dimensionais, os seres que sempre estiveram aí ajudando a humanidade, tá? Então, tudo que eles nos passam são informações positivas, do bem, sempre são direcionamentos positivos. Há mais de 20 anos, nos passando informações sobre saúde, longevidade, educação, prosperidade, equilíbrio emocional, psicologia, relacionamentos, conhecimentos no que diz respeito à ciência, à cura de doenças, à alimentação saudável, enfim, tudo que pode ser feito para levar benefícios para a população. É isso que eles nos passam. Um projeto de levar para a humanidade um novo sistema. Justamente o que essas pessoas aí da agenda Alien estão dizendo que vai acontecer. Vai chegar uma imagem de um salvador, de um extraterrestre, que vai vir para salvar a humanidade. Bom, estão dando um tiro no pé, porque esse personagem que iria vir, segundo eles, era o próprio Jesus Cristo, né? Então, vamos despertar, vamos raciocinar em cima dessas coisas, tá? É isso que eu queria passar para vocês hoje, essa compreensão diferenciada sobre essa confusão aí de extraterrestres, agenda alien, religiões, Anunnakis, demônios e tudo isso. Espero que tenha ficado claro, né, para todos aí. Quem mandou construir esse tanto de igrejas? Os Anunnakis. Eles fizeram um grande movimento, principalmente com os jesuítas, né, na época, que começaram a percorrer o mundo todo para encontrar muitas construções antigas da civilização dos Murios, porque eram vórtices de energia, eram bases, né, campos eletromagnéticos importantíssimos na Terra, e para neutralizar esses vórtices de energia, para neutralizar os pontos, né, de trabalho dos dimensionais, que eram locais onde os dimensionais tinham interação, tinham contato com seres, eles construíram igrejas, templos. Foi o que eu expliquei. Todas as construções de templos no mundo inteiro foi obra dos Anunnakis, desses grupos aí. Por isso que os pedreiros originais que construíram os templos, os construtores dos templos, desde o princípio, né, desse movimento aí do governo oculto, de construção dos templos e igrejas, ficaram conhecidos como os maçons, a maçonaria, os obreiros, os construtores, os pedreiros, porque eles tinham conhecimento para justamente construir em cima de outras construções para alterar a geometria, né, e a frequência dos monumentos que lá estavam, para neutralizar e anular a energia que estava ali ativada, aquelas bases energéticas que estavam ativadas, deixando assim aquelas construções em forma de igreja, anulando e neutralizando as bases que eram construções muito mais antigas de outros povos, né, e outras civilizações. Então, todas as sociedades secretas, inclusive a ordem dos jesuítas, era um braço do governo oculto. Sim, dentro do cristianismo. Dentro das religiões, estavam sempre criando esses braços, né, com sociedades secretas e grupos paralelos, para justamente se infiltrarem em todas as organizações do mundo, né? Então tinha as religiões que faziam o papel delas e
as sociedades secretas, como a maçonaria e outros, né, se infiltravam nos governos e nos sistemas políticos, econômicos e governamentais. Para quê? Para ter o controle total do mundo. Simplesmente isso. E é isso que a gente está vendo hoje. Eles estão no controle de tudo. De tudo. Aí os únicos que poderiam realmente vir para intervir e mudar esse quadro aqui, só resta quem? Não é o Chapolin, não, que poderá nos defender. Não é o Chapolin Colorado, não. Né? São seres superiores, têm que vir para nos dar um apoio, porque senão, como é que nós vamos mudar esse quadro? Impossível. Nós, seres humanos, né? E como eu disse antes nas outras lives, nós dimensionais viemos para cá para fazer isso. Nós temos um compromisso, temos uma missão. Né? Então nós estamos ligados aos nossos parceiros. Nós temos uma relação com eles. Nós não somos ovelhas, cordeirinhos dos Anunnakis. Nós não somos escravos dos Anunnakis. Nós somos dimensionais, parceiros dos seres que vêm aí para nos ajudar. Nós somos o exército deles, que está aqui na Terra, pronto para agir, esperando eles para trazer uma mudança nesse cenário todo aí. Né? Então, vamos ficar atentos aos céus, vamos perceber essa verdade, entender de uma vez por todas isso aí, tá? E sair da ignorância, porque não dá mais para a gente continuar assim. Então, espero que todos compreendam, né? Reflitam sobre isso tudo, e que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos, nosso trabalho aí, em união, propagando a informação, despertando sempre mais as pessoas à nossa volta, trazendo esse discernimento, essa lucidez sobre os fatos, né? E estamos juntos aí, caminhando em parceria, sempre juntos, em busca do conhecimento. Valeu, gente, um grande abraço a todos e até a próxima.